Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. Oi pessoal, está no ar mais um Informativo Paralelo, programa que há um ano invade as ondas sonoras radiofônicas de Santa Catarina. O Informativo Paralelo está no seu segundo ciclo de exibição, programa rádio web disponível para baixar no portal Desacato e redes sociais e reproduzido pelas rádios Campeche e Pinheira, daqui da Grande Florianópolis, e Rádio Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste. Toda semana é um novo tema para debater. Lutas, resistência dos movimentos sociais, a busca pela liberdade dos oprimidos, tudo isso você escuta aqui. Aquilo que a grande mídia não mostra, nós do Desacato damos voz aqui no Informativo Paralelo. Eu sou a Caroline Dallagnol, ficamos com vocês nesses 60 minutos de muito conteúdo e conversa. Na nossa companhia, várias pessoas. A minha companheira Janaína Machado está aqui, mas ela não está na condução do programa porque ainda está se recuperando, mas dá para dar um oi, né, Jana? Sim, Carol. Oi, pessoal. Olá, ouvintes. Queria dizer que é um prazer estar de volta, falando aos poucos, porque ainda o fôlego é pouco, mas foi tudo bem com a cirurgia, deu tudo certo, tô inteira, sem vesícula. Queria agradecer a nossa presidente que foi me buscar lá no sul da ilha e ao companheirismo de todos aqui. Vamos lá, mais um Informativo Paralelo. A gente que tá bem feliz que tu tá aqui, Jana. Também quem está conosco aqui é a nossa presidenta, Rosângela Bion de Assis, e também o Marcelo Luiz Apellini, que também tá na reportagem, estreando na reportagem do Informativo Paralelo também. E claro, o Raul também, Raul Fittipaldi, sempre meu companheiro, nós aí na batalha, né, Raul? Oi. Pois então, eu tenho uma ruga. Achei que tem uma ruguinha. Não tem não. Tem sim. Tem, não tem? Tem 29 rugas. Ah, isso. Parabéns. Ela fez 29 anos no sábado passado. Não esconda a idade, tá? Dia 13 de junho. A criancinha passou para a 29ª volta ao redor do sol. Parabéns. Muito obrigada, Raul. E parabéns à nossa querida Dani Tavares, que vai entrar daqui a pouco também, e que fez 18, 19 anos por aí. Sim. Uma criancinha, né? Tá, mas foi ontem que a Elaine fez mais um dia de aniversário. Eu quero dizer que estou muito feliz de que nossa companheira Janaína Machado está aqui. Com aquela voz maravilhosa, com a presença maravilhosa. Segunda-feira já vamos desfrutar da dupla de novo, da dupla inteirinha, com essas duas vozes lindas demais. Rosângela Bion de Assis andou lá pelos pagos, pelas bandas e escomandas de Tiradentes. Está esplêndida, também disse que veio com uma overdose de torresmo. Vamos ter que criar um programa para explicar o que é isso de hot dog com batata palha, torresmo, dentro do Museu de Mineralogia. Uma mistura. Vamos? Vamos sim. Você pode acompanhar o Portal Desacato pelas redes sociais, sítio desacato.info e facebook.com/portal Desacato. Estamos no Twitter também, @Desacato Brasil, e no YouTube com o canal Desacato Brasil. Você também pode sugerir pautas, sugestões ou críticas pelo e-mail informativoparalelo@desacato.info ou pelo WhatsApp 48988077742.
Em todos os atos que têm tomado as ruas do Brasil, a frase "fascistas não passarão" sempre é ecoada. Mas afinal, o que é o fascismo? Ele tem crescido no Brasil? O fascismo é um regime autoritário que nasce na Itália no início do século XX, mais precisamente em março de 1919, com um movimento político fundado por Benito Mussolini. O fascismo é apresentado como partido político só em 1921. A partir daí, a palavra fascista é usada para mencionar uma doutrina política com tendências autoritárias, anticomunistas e antiparlamentares, que defende a exclusiva autossuficiência do Estado e suas razões. De uma forma mais resumida, fascistas são militantes nacionalistas, violentos, apoiados pelos grandes negócios, são ditadores totalitários de um só partido. Para debater sobre o fascismo no Brasil em 2017, recebemos a presença da jornalista, antropóloga e professora da UFSC, Sônia Maluf. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. Me diz uma coisa, Sônia. Cresceu o fascismo, é o mesmo de sempre. O que está acontecendo no Brasil? Como se expressa isso no Brasil? Porque fascismo, digamos, existe mesmo antes da sua nomenclatura. Sim. Há elementos antropológicos, sociológicos, políticos, culturais, em definitivo também. Mas como está isso no Brasil hoje em dia? Então, o fascismo é um fenômeno que demandou muita literatura, né? Muitos autores tentaram explicar o fascismo, historiadores, sociólogos, antropólogos, enfim, psicólogos, né? E uma questão que define o fascismo é a presença da massa, né? A ideia de que é preciso mobilizar uma opinião pública enorme, uma multidão, né? Favorável a determinadas políticas ou a determinados, enfim, afirmações ou verdades, né? Alguns autores são mais restritos na definição do fascismo, dizendo que fascismo é um fenômeno muito temporalmente marcado, historicamente marcado, que esteve na Itália e na Alemanha entre os anos 20 e os anos 40, né? Outros autores já têm mostrado como o fascismo ele não é uma excrescência da história do capitalismo, mas ele de alguma maneira ele está ali latente, né? E em vários momentos dessa história ele vem à tona, seja na forma de regimes que poderiam ser definidos como fascistas, seja na forma de uma cultura política, práticas políticas, enfim. As práticas do Plano Condor, as práticas da América Central, Caribe, América Latina, com as ditaduras dos anos 60, 70 e 80. Então, uma excrescência bastante recorrente e estendida no tempo. Professora Sônia, a gente gostaria, quando a gente vai nas ruas, a gente escuta muito as pessoas gritando "os fascistas não passarão", para que o pessoal possa entender de fato o que é o fascismo. Ser conservador classifica um fascista também? O que tem de comum aí? E a questão do ponto do nacionalismo, que é muito forte no fascismo também. Então, isso é muito importante. O fascismo não é sinônimo de conservadorismo. Há conservadores que não são fascistas e que, inclusive, em muitos momentos se aliaram às fileiras antifascistas. O que define o fascismo é, em primeiro lugar, uma ideia de militarização da política, né? A política ela é militarizada em vários sentidos, tanto no sentido da presença de um corpo militar militarizado, seja da polícia, seja de milícias, seja do que for, né? O segundo é pensar, que ele pensa os seus opositores como inimigos, né? Como inimigos a serem eliminados. Então o fascismo ele vai andar, ele vai construir um chão político que é oposto à democracia, no sentido de que o chão político do fascismo é a eliminação do outro. Tanto eliminação moral, quanto eliminação física, quanto eliminação de coletividades inteiras. Jurídica também? Jurídica, bom, aí são os instrumentos do qual o fascismo se utiliza contemporaneamente. Depois, né? Vamos ter que conversar sobre a questão jurídica. Sim. Mas agora a gente escuta a reportagem então do Marcelo Luiz Apellini, que nesse último sábado, dia 13 de maio, várias cidades do Brasil se organizaram na marcha antifascista. E quem nos traz então as informações é o repórter Marcelo Luiz Apellini. Vamos ouvir. O que o senhor acha da iniciativa dessas pessoas de denunciar o fascismo? Eu acho válido, porque a sociedade tem que conhecer realmente o que é o fascismo, né?
que as pessoas que o fascismo está envolvido em vários setores da sociedade, desde o funcionário, na questão funcionários públicos com a própria sociedade, como no nosso dia a dia, a gente fazer que não tem é ignorância. Né? Quer dizer, então eu vejo que tem que abrir e nós temos que mudar a nossa opinião em questão de sociedade. Nós temos que mudar muito, a sociedade tem que ver os mais pobres, esquecer as brigas de igrejas, as brigas políticas. Todos esses ataques que a gente tem assistido homofóbico, né? A gente tem presenciado, né? Inclusive aqui em Floripa. Ataques racistas, prisões ilegais como a do Rafael Braga. Eu acho que todas essas questões que a gente tem visto, inclusive de movimentos neonazistas muito fortes em São Paulo, né, de perseguição aos nordestinos, né, porque não é uma xenofobia só com estrangeiros, com refugiados, mas com a própria população que é do seu país também. Né? Então, isso tudo é evidência do crescimento do fascismo. A gente está, hoje a marcha, ela também quer esclarecer isso para a população em geral, né, porque as pessoas, na verdade, elas vivem muito alienadas dentro daquela mídia comercial que coloca para a população o que eles querem, né, na verdade. A gente até trouxe panfleto para distribuir, que é realmente para explicar o que é o fascismo, né, como o fascismo está atuando dentro da sociedade sem que as pessoas percebam. As que eu tenho abordado para conversar, as que parecem não ser muito simpáticas, ou elas não pegam um panfleto, ou elas pegam e saem andando, assim, não se comunicam. Geralmente as que param para conversar apoiam totalmente. Inclusive vários são militantes, né? Eu sou umas pessoas de sindicato, pessoas que disseram, vou deixar as coisas em casa, vou voltar aí para marchar com vocês. E tá mais ou menos assim, geralmente uns de 10, acho que em média uns 7 apoiam a ideia e param para conversar. Você acha que, além da panfletagem, existe alguma outra maneira de chegar nas pessoas para convencê-las sobre essa ideia? Cara, nós, além da panfletagem, a gente tenta fazer algum trabalho de base, né? Não é muito a nossa atividade fim, mas a gente apoia outros coletivos, instituições que fazem, e divulgação na internet. E entre nós tem o grupo de estudo quinzenal no coletivo. E essa é a nossa forma de atuação, ocupar a rua. Eu acho que o fascismo hoje em dia se expressa no dia a dia, quando a gente pratica o racismo, né, a desigualdade de gênero, né, quando a gente também falta com respeito a um travesti, a um gay, a um pobre, a um negro, né, ou até o próprio Estado, né, fazer isso com a população, né, em relação a sempre a classe mais pobre que sofre, né, enquanto a classe que tem mais poder aquisitivo é o que sempre tem preferência, né. A Marcha Antifascista é um movimento nacional que todo ano é chamado na mesma época e tem o objetivo de compartilhar o pensamento antifascista. É um movimento político, um movimento que visa trabalhar a informação, chamar a atenção das pessoas para as pautas que são tratadas, né, no movimento antifascista. Pois então, Sônia, o que está acontecendo no Brasil? Porque, de repente, um monte de mobilizações. Aparentemente são todas esparsas e diversas, mas a sensação que fica para nós, jornalistas, é que essa diversidade se toca em alguns pontos. Porque, nós viemos de um grande 8M, um grande 8 de março, de uma grandíssima greve geral, e agora vem as marchas antifascistas. Quais são os pontos de conexão nesse contexto do Brasil atual? Talvez seja o próprio Brasil, né? A situação que a gente está vivendo aí no último ano e meio, né? E o fato de que, de alguma maneira, se criou um caldo de cultura, uma cultura política no Brasil. E aí eu queria ressaltar uma questão que é central no fascismo, que é a questão da propaganda, né? Ou seja, propaganda, meios de comunicação, mídia, meios de comunicação de massa, né? Eles sempre caminham juntos. O fascismo sempre instrumentaliza esses meios, seja cinema,
ou que for, né, as grandes passeatas fascistas lá nos anos 20, 30, 40, até hoje, quando a gente tem os meios de comunicação mesmo, e como eles acabam sendo um veículo de propagação dessa cultura política do ódio, dessa política do ódio, né? Então, de alguma maneira, a gente vive hoje no Brasil uma situação político-institucional pós-golpe, né, de golpe que vem se consolidando através do ataque frontal aos direitos, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, terceirizações, já aconteceu na educação, em vários outros setores, e um discurso que sustenta isso, que é um discurso que recorre a uma tradição inventada. O fascismo sempre inventa a sua própria tradição, e aí entram questões de gênero, questões de sexualidade, enfim, né? E junto com isso, quer dizer, todo um aparato do Estado, incluindo a questão policial, quanto à questão jurídica, né, o campo jurídico, que acabam, de alguma maneira, protegendo algumas figuras centrais dessa propagação. Obrigada, professora Sônia, por enquanto. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas em seguida a gente volta debatendo sobre o fascismo no Brasil em 2017. A gente já volta. Voltamos já com o Informativo Paralelo. O Núcleo Catarina do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé soma-se a outras entidades e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação, visando conquistar maior pluralidade e diversidade informativa e cultural no país, em especial em Santa Catarina. Núcleo Catarina do Barão de Tararé, referência na luta pela democratização da mídia no Brasil. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra, onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info, 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo, programa produzido pelo Portal Desacato. Hoje o debate é sobre o fascismo no Brasil, nesses anos que a gente tem vivido de golpe, desde 2016 e 2017. Para debater sobre isso, a gente recebe hoje a jornalista, antropóloga e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Sônia Maluf. Mas antes de voltar à discussão aqui no estúdio, a gente vai até Balneário Camboriú com o José Carlos Ferreira, do Núcleo Catarina Barão de Tararé. Escuta só. Comentário ímpar. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. Nesta edição do programa, quero trazer para a nossa audiência uma interessantíssima entrevista realizada pelo coletivo Jornalistas Livres durante a marcha antifascista de Curitiba neste último sábado. Prestem atenção na fala deste jovem. O movimento antifascista é composto por anarquistas e comunistas, é um movimento internacionalista, não tem somente no Brasil, tem no resto do mundo. O que a gente tem vivido hoje no globo inteiro, no mundo todo, é a ascensão do fascismo e dos movimentos de extrema-direita, principalmente na Europa com a crise dos refugiados, criado justamente pelo sistema capitalista daqueles países e suas políticas imperialistas nos países do Oriente Médio. Aqui no Brasil a gente tem figuras importantes na política, importantes eu não diria, mas de renome na política, que tem crescido, principalmente com a crise política e econômica que estamos vivendo hoje, como, dando nome aos bois, o deputado Jair Bolsonaro, que tem diversas declarações homofóbicas, machistas, transfóbicas, xenofóbicas. A última mais recente deles foi falando mal dos quilombolas e falando que ele fraquejou quando teve uma filha mulher. Então a importância desse movimento é marcar a presença dos movimentos antifascistas, mostrar que a galera progressista está na luta, está firme
no Brasil todo, no mundo todo, que a gente vai lutar contra essa bosta desse fascismo. O fascismo não é somente o Estado fascista que reprime, que persegue. O fascismo está nas relações pessoais, está no comodismo, está no conservadorismo, no neoliberalismo, no liberalismo. Como foi visto agora aí, cara, aquela agressão do estudante Matheus. E você via muita gente nas redes sociais apoiando, torcendo pela morte do garoto, que não estava fazendo nada. Então, tá foda, tá bem complicado. Não é só no Brasil. E é justamente por isso que a gente está reunido hoje aqui no Brasil todo, em diversas capitais, em diversas cidades, como únicos. O importante é unificar. E a gente vai barrar assim isso daí da maneira que precisar. O mais incrível é que ainda seja necessário se fazer manifestações deste tipo em pleno século XXI, não é mesmo? Do Núcleo Catarina do Barão de Tararé, José Carlos Ferreira. Comentário ímpar. Professora Sônia, a gente escutou então agora há pouco o José Carlos Ferreira trazendo as informações da marcha antifascista lá de Curitiba. Anteriormente, no primeiro bloco, a gente também escutou aqui alguns depoimentos de quem estava na marcha. E a gente escuta sempre alguns pontos que caracterizam o fascismo, que é a xenofobia, que é a questão da homofobia. Eu gostaria que você explicasse um pouco isso pra gente. Então, talvez a gente possa dizer que no Brasil a questão da xenofobia não apareceria tão fortemente quanto na Europa com a questão da imigração, mas aparece sim. A gente sabe de vários casos, por exemplo, de violência contra os imigrantes haitianos, contra o pessoal senegalês, que inclusive estava expondo material e vendendo, tentando, de alguma maneira sobreviver aqui no centro de Florianópolis, e que não só foram assediados por algumas figuras aí, como também foram agredidos pela própria polícia, que retirou de maneira um pouco violenta eles da praça. Então a xenofobia é uma característica assim, do fascismo, assim como outras formas de preconceito e de ataque a esses outros, a questão da transfobia e da homofobia é muito forte. Não que toda homofobia seja fascista, ela se torna fascista quando ela vira um discurso público legitimado pelas instituições, inclusive do Estado, E junto com isso eu colocaria a misoginia. Por quê? Porque existe hoje uma cultura do estupro que é disseminada, e que é de alguma maneira acobertada, ela é legitimada também pelas instituições. Vou dar um exemplo, a recente condenação da ex-ministra de Política para Mulheres, Eleonora Menicucci, que foi condenada porque denunciou um discurso de estupro, apologia do estupro do ator Alexandre Frota. Professora, nestes últimos 4 dias, muito se falou da capa da Veja com Dona Marisa e do que fez depois a imprensa das lojas Marisa também. Isso não é fascismo? Eu acho que tem um viés fascista muito forte. Por quê? Porque é a desconstrução do outro, É a coisa de pegar o outro como bode expiatório dos males do país, Então você pega uma figura pública ou não, E tu transforma essa figura no grande inimigo do país. Não há uma política, não há uma discussão sobre política, sobre divergências, isso e aquilo. Você constrói uma unidade que tem como único motivo destruir o outro. Esse outro, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um partido, ele pode ser a esquerda inteira, ele pode ser uma etnia. Tenho a impressão que a Veja faz isso corriqueiramente. Ela fez isso uma vez demonizando uma capa de Stévile. Foi uma das coisas mais grotescas que eu já vi no jornalismo. Fez com Lula, fez com outras pessoas. Esse tipo de jornalismo é um jornalismo fascista? Eu considero que é um jornalismo fascista, é um jornalismo de propaganda fascista, Não daria nem para dizer que é jornalismo, na verdade, porque a Veja é um veículo de propaganda da extrema-direita hoje no Brasil, e aí tem uma questão que eu queria colocar, que é o fato de que, acho que o que diferencia um pouco o fascismo contemporâneo hoje no Brasil dos fascismos que a gente vê na Europa, na França, Front National, outros fascismos, é que no Brasil o fascismo ele acabou se tornando um instrumento do capital e do grande empresariado. Então hoje, quem deu golpe, quem está querendo tirar os direitos, se utiliza do fascismo como instrumento político.
Vamos escutar uma reportagem, né? Sim, o Marcelo Zappellini acompanhou então hoje a marcha ao meio-dia, que teve um ato em frente às lojas Marisa aqui na cidade. A gente escuta agora. O que a gente tem percebido é que vários espaços de comunicação, eles têm entrado na onda daquilo que a Editora Abril está fazendo já há um bom tempo, né? Incentivando o ódio, incentivando a barbárie geral, né? E incentivando o próprio fascismo. Então se utilizam de uma arma ou dos opressores hoje, né? Para vender. E isso é um absurdo. O que a Marisa fez com a Dona Marisa foi para além de tudo aquilo que a gente podia imaginar que pudesse existir nesse mundo, né? E totalmente, num contexto totalmente inaceitável, né? Inaceitável. Então, a gente não pode deixar que isso vire moda, né? A gente não pode deixar que esse tipo de violência vire moda e daqui a pouco os nossos filhos, nossos netos estão acompanhando em qualquer meio de comunicação esse tipo de incentivo. Por isso a gente está aqui hoje, para dar um basta nisso, antes que isso vire natural ao ponto de a gente nem mais se manifestar. Né? Parece que será que as pessoas são menos dignas de respeito do que outras, né? Não, tá tudo muito fragilizado, assim, né? A gente vê a humanidade se perdendo no meio de tanta violência, de tanta crueldade, né? As pessoas não se respeitam mais, né? Então, e é esse o papel fundamental do opressor, né? Porque a partir do momento que eu não respeito, eu não crio vínculo, eu não crio solidariedade, eu não crio amor, eu não crio unidade para ir para a luta e para ir para desconstruir isso, né? E a gente precisa estar mostrando que isso não é natural, que isso não é legal e que não pode se perpetuar, isso não pode estar crescendo em nome do capital ainda, né? Em nome da venda, né? No Dia das Mães, não tem como a gente deixar isso acontecer e passar assim. Antes de viajar para o nosso bloco do Oeste com Cláudia Weiman e equipe lá, Sônia, na Universidade Federal tem acontecido eventos fascistas nestes últimos anos. E isso vem se pronunciando de forma cada vez mais costumeira, mais repetida. Aconteceu com a comunidade negra, aconteceu com intervenções violentas do MBL lá dentro. Como está esse cenário hoje em dia, você que vive seu cotidiano dentro da universidade? É um cenário muito difícil, né, muito sério, né? A gente tem grupos organizados dentro da universidade, ligados ao MBL, ligados a outros movimentos e que têm atuado de maneira extremamente agressiva. Por exemplo, no período das ocupações, eles chegaram a invadir uma das ocupações, o movimento dos estudantes, carregando armas brancas, enfim. Um aluno chegou aí com um taser e uma adaga numa assembleia da universidade, fazendo ameaças, enfim, né? Então há sim grupos organizados dentro da UFSC, fomentados por todo tipo de incentivo, né? que eu desconheço, inclusive, e que tem uma atuação forte e, inclusive, eu me lembro na posse do atual reitor, estiveram lá, né? E lançaram uma faixa Tchau Queridas para as duas reitoras e tem uma atuação extremamente misógina, né? Atacam as mulheres, atacam o movimento negro. Teve um evento no RU que jogaram água e atacaram uma militante do movimento negro que estava fazendo uma performance política dentro do RU. Então é lamentável, mas dentro da Universidade Federal hoje temos sim práticas fascistas. Ai, que triste notícia, né, professora Sônia? Agora a gente vai para o terceiro bloco lá em São Miguel do Oeste com a Cláudia Weiman, Pedro Pinheiro e Júlia Sajorato. A gente volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Uma equipe profissional com larga experiência técnica, em constante atualização, atuando com assessoria contábil, assessoria fiscal, abertura e encerramento de empresas, suporte na seleção de pessoal, folha de prolabore, declaração de imposto de renda de pessoa física. Tudo isso a MCA realiza. Atuando desde 1986, a MCA troca experiências com seus clientes, construindo conhecimento e provendo soluções. MCA, assessoria contábil,
com estrutura organizada para atender a sua necessidade de forma simples, flexível e principalmente confiável. Com sede no centro de Florianópolis. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, que transmite o informativo paralelo todos os sábados às 10 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade da Palhoça pode acessar o informativo paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, a rádio da Baixada Maciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratório. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Nas novas condições, velhos problemas assumem outras roupagens. As assessorias em setores públicos e privados, assim como as agências de comunicação, acentuaram muito a cultura do release, pela qual os jornais passam a reproduzir em vez de produzir mais informações apuradas. Como os assessores estão a serviço, via de regra, do poder público e de grandes empresas, reedita-se o papel dos jornais de publicarem as notícias de interesse das administrações municipais e dos detentores do poder econômico local. Justifica-se, de certa forma, o não investimento nos profissionais e na estrutura das redações. Vemos ainda que as revistas temáticas pouco acrescentaram em termos de jornalismo investigativo, preferindo um jornalismo de amenidades. No jornalismo do Oeste Catarinense, a proximidade serviu historicamente mais aos controles antidemocráticos do que ao princípio de participação das comunidades. Jorge Pereira. E assim, formalmente, se desenvolveu a imprensa a serviço do capital e seus coronéis, no interior de Santa Catarina, um fiel estímulo às práticas fascistas. Com essas palavras, iniciamos o bloco do Informativo Paralelo, aqui do Oeste Catarinense. Comigo, Cláudia Weimann, na apresentação, e Pedro Pinheiro na edição do bloco. A gente começou o programa de hoje com as palavras do autor Jorge Pereira, falando sobre esse processo de desinformação aqui no Oeste Catarinense, justamente para facilitar a explicação de como o fascismo tem se expandido também pelo interior do estado e a mídia está casada nessa relação. A cristalização histórica desse discurso fascista, xenofóbico, racista, bem como a construção mental do imaginário coletivo por meio de uma imprensa com práticas fascistas, tem alimentado comportamentos e ações contra as populações que não se encaixam como assunto de importância no plano midiático nessa sociedade capitalista. O Oeste Catarinense é, sem dúvida, uma região berço de muitas organizações populares, sociais, pastorais, sindicatos, justamente porque aqui existe uma elite que deveras é reacionária e assassina. A história mostra isso: dizimação indígena, morte de caboclos e caboclas, negros e negras e outros povos que não servem ao capitalismo. E quando falamos no desenvolvimento da imprensa, no cerne capitalista, mostramos exemplos de como ela também influencia no comportamento humano e estimula o ódio fascista. E a gente traz esse exemplo de Chapecó nas palavras do professor de História Jean Roth. Acompanhem. Olá a todos e a todas do Informativo Paralelo. Aqui é o professor Jean de Chapecó. Vou relatar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo no ano passado, onde eu fui agredido fisicamente por 4 pessoas dentro de um veículo, uma ação fascista aqui em Chapecó, que parece até que é normal, mas não é. Então, no dia 28 de maio do ano passado, 2016, eu, enquanto professor, estava apoiando a ocupação dos estudantes da Universidade Federal da Fronteira Sul, ocupação da reitoria, porque os mesmos estavam lutando pelos direitos e garantias de investimentos em bolsa, expansão da universidade, qualidade do ensino. E
eu fui à casa do meu pai para jantar, porque fazia alguns dias que eu estava envolvido entre dar a aula e ficar na ocupação da reitoria, junto com os estudantes. Então, acabei na casa do meu pai, uma sexta-feira, jantar, tomei banho lá. E retornando à ocupação, porque haveria uma reunião às 20 horas da ocupação, para tirar algumas demandas. E eu fui agredido próximo à casa do meu pai, a uns 500 metros da casa do meu pai. Veio um veículo com uma velocidade baixa. Um rapaz de uns 20 e poucos anos tirou o corpo para fora, do lado do passageiro. E não veio fazendo gestos assim tão feroz contra mim. Mas quando chegou próximo a mim, eu estava na calçada, indo na contramão do carro. Ele jogou um objeto em mim. Eu até pensei que fosse um tiro que ele havia disparado, porque eu senti uma pancada na testa, né, na cabeça, assim, na fronte. E eu vi que quando ele fez isso, que ele viu que acertou em mim, ele gritou: "Morre, comunista desgraçado", né? "Isso que é golpe, seu comunista de merda". E quando eu passei a mão na cabeça, eu fiquei tonto, minha pressão baixou. Eu vi que havia sido atingido por um objeto e cortante, né? Foram 17 pontos na cabeça. Eu fui ao hospital correndo, meu pai foi me socorrer, eu liguei para ele, deu tempo. Me segurei numa árvore que estava próximo. Isso foi na rua Uruguai, no bairro Santa Maria, em direção ao centro. E logo que cheguei no hospital, fui atendido imediatamente, porque eu sangrava muito. Meu pai ficou para de fora do hospital com a minha madrasta, desesperados, não sabia o que fazer. E ali foi, e algumas horas depois eu fui liberado, com 17 pontos na cabeça. Eu não consegui ver eu lembro que era um Corsa, mas não consegui ver placa do carro, porque não fiquei prestando atenção no carro, porque ele vinha, pensei que fosse alguns guris indo se divertir, escutando som no carro, né, ingerindo bebida alcoólica, né, então não dei muita bola. E quando eu fui tentar olhar o carro depois que fui agredido também, minha pressão baixou, pensei que ia desmaiar. A primeira coisa que fiz foi pegar o celular do bolso e ligar para o meu pai, né, para que ele pudesse vir me socorrer. E ao mesmo tempo fui correndo para o hospital, que eu estava a uns 400 metros do hospital, e ele me encontrou no caminho. Foi muito triste, foi um momento muito difícil da minha vida. Nunca pensei em desistir da luta, mesmo sendo agredido fisicamente. Algumas coisas já aconteceram comigo também nessa cidade, já fui ameaçado via telefone, não sei por quem, pelo embate que nós temos na política aqui, na militância dos movimentos sociais, da luta, junto aos trabalhadores e trabalhadoras. Então é isso, né? Informativo Paralelo aí, agradeço pela oportunidade e espero que não aconteça com mais ninguém. Jean ainda fala sobre os desafios de impedir o avanço do fascismo na região. Que venham todos e todas juntos construir esse movimento de unidade em combate ao fascismo que mata as mulheres a cada 8 minutos, que matam os negros, como o Amarildo, onde através da polícia torturaram e mataram um irmão nosso, pobre, trabalhador, e o Estado fascista não deu o direito à família de enterrá-lo, de ter um velório, de chorar sobre o seu caixão. Esse é o fascismo. Quando o deputado, que não vou nem citar o nome, porque não vale a pena, enalteceu um comandante no Congresso Nacional, porque esse comandante militar matava e torturava mulheres e crianças. Esse é o fascismo. Quando uma pessoa vem para cima de você porque você está com uma camisa vermelha. Esse é o fascismo. Quando mata os indígenas no Mato Grosso, no norte do Brasil, decepam suas mãos. Isso é o fascismo. O que nós precisamos é combatê-los, um por um, para que a humanidade sobreviva nesse mundo de coisificação da vida humana, onde as pessoas são objetos descartáveis. Nós não podemos aceitar. É isso, não podemos aceitar. Se esses papagaios fascistas da direita vão ter que nos engolir, porque nós
trabalhadores. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, estamos de volta com mais Informativo Paralelo, hoje debatendo então sobre o fascismo no Brasil. Recebemos então a participação da professora Sônia Maluf, que é antropóloga, jornalista e professora da UFSC. Professora Sônia, por que a gente vê cada vez mais um movimento aumentando do fascismo? Por que o fascismo tem uma sedução assim, que ele é fácil assim, parece que as pessoas entram, é fácil de contagiar e aumentar essa marcha, sabe? Por quê? Bom, é difícil encontrar uma única explicação, né? Eu sou muito favorável a pensar os fenômenos de maneira complexa. Então, tu tem fatores históricos estão relacionados à crise econômica, né, de aumento do desemprego na Europa, no mundo inteiro, e sempre se busca um bode expiatório, um culpado do desemprego, um culpado da crise, enfim, né? Mas há fatores também relacionados ao modo como as elites econômicas se comportam e como elas buscam sempre renovar as formas de domínio político e econômico, enfim, e quando é preciso cortar direitos, nunca esses direitos são cortados numa situação de regime democrático. Sônia, isso vem acompanhado de outros elementos, a escola sem partido, por exemplo. Faz parte do movimento, né? A escola sem partido é um movimento que tem fascismo na sua alma, vamos dizer assim, porque um dos métodos é justamente o assédio aos professores, é permitir, incentivar as pessoas em sala de aula atacarem os professores em pleno exercício da sua função. Professora Sônia, até deixa eu só fazer uma intervenção. Normalmente a base do fascismo vem dos oprimidos também? Os oprimidos também acabam entrando nas correntes fascistas? Historicamente, a base do fascismo não são os oprimidos. Há uma base de classe média, né, de classe média muito forte no fascismo. E, claro, com o crescimento do fascismo, da propaganda fascista, acaba atingindo setores dos trabalhadores, setores do proletariado, enfim. Mas quando se costuma dizer, não, porque a primeira aliança dos fascistas é com os proletários, não. A primeira aliança do fascismo é com o capital, né, com o grande empresariado. Essa classe média que se sente seduzida por Jair Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, por aí fora. Exatamente, uma classe média que se sente seduzida por isso, que não quer se identificar com uma classe trabalhadora em ascensão até um determinado momento, né? E conforme dizia uma escritora que eu admiro muito, né, Glemari Malheiros, parece a classe média brasileira sempre se colocou contra a reforma agrária porque sonha que um dia vai ser latifundiária, né? Ótimo. A gente agora escuta a Elaine Tavares, jornalista e professora, que faz o comentário e a análise no Brasil do fascismo. Comentário ímpar. O fascismo é uma forma de ser governo, autoritário, populista, violento, ultranacionalista e absolutamente antissocialista e anticomunista. No geral, disse que só um Estado pode ser fascista e que esse não é um adjetivo que cabe ao indivíduo. Também situa-se historicamente nos anos 30 e 40 do século XX.
Mas a língua é viva e as palavras andam, tomando contornos muito mais amplos do que elas podem significar na sua origem. Assim, o fascismo, que serviu para denominar o Estado italiano totalitário na época de Mussolini, foi também se acercando das pessoas nas suas práticas cotidianas. Mesmo sem ter os instrumentos de repressão que o Estado tem, a pessoa pode, por conta de atitudes violentas, apresentar características fascistas. No geral, os fascistas são pessoas ultraconservadoras, nacionalistas, que se amparam num passado mítico e renegam qualquer possibilidade de um mundo socialista ou comunista. Para isso, usam da violência física ou psicológica. O teórico Theodor Adorno chega a dizer que cada um de nós pode ser um fascista em potencial, principalmente num mundo como o nosso, altamente tecnológico, que se conforma como um estado totalitário mundial. Ele diz que a forma como o mundo se organiza política e economicamente pode sim gerar uma personalidade autoritária, e muitas pessoas acabam se aliando aos opressores numa tentativa de sobreviver a esse mundo hostil. Por isso, encontramos entre pessoas da classe trabalhadora tanta gente com posições fascistas. Essa característica foi ficando mais forte na sociedade brasileira com a ascensão de Lula na presidência. O conteúdo antissocialista do fascismo emergiu e Lula, ao ser identificado com o socialismo, passou a significar o inimigo. O mito foi então sendo construído devagar e explodiu em 2013 nas grandes manifestações de junho, quando pessoas comuns, pessoas de bem, bons cristãos, começaram a apresentar discursos de ódio contra os partidos políticos de esquerda. Vejam que só eram criticados os partidos de esquerda. Com o desenrolar do golpe contra a presidente Dilma, essa faceta fascista cresceu ainda mais. Tudo aquilo que se referisse ao PT ou aos pobres começou a ser alvo de ódio nas redes sociais, nas ruas, na vida cotidiana. O fascismo em sua versão moderna. Gente comum agredindo homossexuais, matando negros, destruindo terreiros de umbanda. O autoritarismo, a violência, o totalitarismo, o ódio a tudo que fosse ligado à esquerda ou à luta dos trabalhadores. A coisa foi tão violenta que no impedimento da Dilma, os deputados votavam dizendo claramente: ela não cometeu crime algum, mas mesmo assim votamos sim. Marcas do fascismo. O ódio gratuito apenas por ser do PT. Por estar colado na etiqueta da esquerda, mesmo sem ser, o que mostra o absurdo da situação. E agora, passado um ano do golpe, os rasgos fascistas seguem aparecendo na perseguição a Lula, no ódio a tudo que diz respeito às lutas dos trabalhadores, na imposição de contras-reformas que destroem a vida. O governo Temer vai destruindo toda a realidade dos brasileiros e ainda assim muita gente orientada pela ideia fascista segue apoiando esse governo cegamente. O ódio de classe não é uma coisa ruim em si, ele até precisa existir para que a luta se faça. Mas o nosso repúdio deve se voltar para aqueles que nos oprimem, que nos exploram, que nos massacram. Em nenhuma hipótese os trabalhadores podem se aliar com a classe dominante, porque essa gente nunca vai fazer nada de bom para nós. Eles querem apenas a nossa força de trabalho, que gera a riqueza que eles acumulam. Então, se há que haver ódio, que seja contra os vilões do amor, como dizia o poeta Cruz de Souza, contra aqueles que destroem a vida. E o caminho a seguir deve ser sempre o do socialismo, porque é nele que todos teremos vida em abundância, e não apenas meia dúzia de privilegiados. Elaine Tavares, de Florianópolis, para o Informativo Paralelo. Comentário ímpar. Professora Sônia, não é patrimônio nosso o fascismo contemporâneo também, não. Nós estamos vivendo desde a primeira guerra feita contra o Iraque, o espetáculo Ted Turner, CNN, um jornalismo que espetacularizou a morte. Estamos vivendo um incremento avassalador, uma grande onda que passa pelo Iraque de novo, pela Líbia, pelo Sudão, pelo Congo todos os dias, pelo Estado marroquim, um Estado absolutamente imperialista, violento, monárquico, uma quantidade de imigrações extraordinárias, a tentativa de destruir a Síria, diária, cotidiana, com milhares de mortos, e Palestina, que me parece que é uma das demonstrações de fascismo mais antigas
no modelo contemporâneo, que aliás vem um pouco depois do fascismo, mas se inicia formalmente em 1948, mas já muito antes, vem se gerando no final do século XIX. O que está acontecendo com esse mundo que escolhe um Donald Trump, por exemplo? Parece até que o fascismo ele é cíclico, né? E ele é mundial, vamos dizer assim. Porque quando o fascismo cresceu na Itália e na Alemanha, ele não ficou restrito à Itália e à Alemanha. A gente teve movimentos fascistas e de apoio na América Latina, a gente teve em outros lugares, né? Em alguns lugares de maneira mais forte, enfim. Mas eu acho que a gente vive hoje uma grande crise, né, do capitalismo, uma crise que envolve, enfim, questões que não só europeias, né? Questões de uma nova pauta do Fundo Monetário Internacional, não só para países em crise na Europa, como Grécia, Espanha, Portugal, que já passaram por isso, estão ainda passando, a Grécia continua numa crise profunda, né? Mas que chega na América Latina com uma pauta terrível, uma pauta que só é possível de implementar num regime não democrático, né? Quando as pessoas comentam a ponte para o futuro do Temer, todo mundo sabe que jamais é um programa que seria eleito numa eleição. Ela só pode se realizar num governo golpista, num governo que golpeou a democracia. Então acho que há sim uma questão internacional, uma questão mundial que está ligada à crise do capitalismo, né, e aos modos como as elites buscam responder politicamente essa crise e conter a democracia no sentido de conseguir aplicar sua pauta. Obrigada, professora Sônia. E quem faz a análise mundial do fascismo é a nossa diretora-geral de jornalismo, Thali Feldglaser. Vamos escutar. Comentário ímpar. Quando se fala de fascismo hoje em dia, tem um nome que vem à mente na hora: Estado de Apartheid de Israel. E mais concretamente, a greve de fome de mais de 1.500 presos e presas palestinos nos cárceres israelenses. Hoje se cumprem 30 dias da greve de fome sem que o governo de Israel demonstre a menor intenção de negociar. A defensora dos direitos humanos Maria Lande conta que os presos exigem que sejam respeitados seus direitos fundamentais de acordo com o direito internacional. Isso significa mudança nas condições de reclusão, como acesso à leitura, estudos universitários, 2 visitas mensais de 1 hora, atualmente é só uma de 45 minutos, condições humanas nos traslados, atenção médica adequada e libertação de doentes terminais ou deficientes. Também, acabar com as políticas desumanas de detenção, que significam tortura, regime de isolamento prolongado, detenções administrativas, sem julgamento e por tempo indefinido, e também o fim do traslado dos detidos a Israel, o que viola a 4ª Convenção de Genebra, e o que dificulta gravemente as possibilidades de visitas dos familiares, porque eles não têm autorização para irem a Israel. Segundo a organização Adamir, existem uns 6.300 presos e presas, incluindo 500 em detenção administrativa extrajudicial, 300 menores de idade, 61 mulheres e meninas, 13 parlamentares e 28 jornalistas. A reação das autoridades israelenses à greve de fome tem sido medidas de desgaste e repressão, registro nas celas, transferências de grevistas de uma cela para outra, confiscação do sal, exposição de comidas nas clínicas das prisões, isolamento solitário dos líderes da greve, confiscação de pertences, proibição de assistir aos jornais, suspensão de visitas familiares e de advogados. Ainda paira a ameaça de alimentar os grevistas à força, mas os médicos do Serviço Público de Saúde israelense se negam a aplicar a medida, pelo que o governo israelense está cogitando trazer médicos do estrangeiro para obrigá-los a se alimentarem. A miséria humana fica ainda melhor exposta na atitude canalha tipo Lojas Marisa, em que uma sucursal da Pizza Hut fez um deboche nojento da greve de fome para tentar vender mais pizza. Faz alguns dias, na parte de fora de uma das prisões onde tem presos palestinos em greve de fome, um grupo de israelenses fez um churrasco bem cheiroso. O povo palestino continua vivo graças às 2 únicas ferramentas que possui:
a solidariedade internacional das pessoas comuns e a sua resistência. Da República Dominicana para o Informativo Paralelo, Talifeld Gleiser. Comentário ímpar. Sônia, no cerne, no coração do fascismo, a desumanização da sociedade, é isso? Exatamente. A desumanização da sociedade e aquilo que uma filósofa famosa chamou da banalidade do mal, ou seja, quando a gente pensa que a cultura política fascista ela se dissemina e pode chegar a todos nós, a qualquer cidadão comum, né? Qualquer cidadã comum que pode adotar práticas fascistas da noite para o dia e perseguir pessoas, eu acho que a grande tarefa nossa é pensar que não há reciprocidade ética com o fascismo, né? O fascismo ele não pode ser respondido, não pode ser atacado com práticas fascistas, né? A gente responde ao fascismo radicalizando a luta pela democracia, ocupando a praça pública, construindo espaços de conversa e de diálogo, né? E denunciando toda e qualquer prática, seja prática estatal, seja prática individual ou coletiva, que desumanize o outro e que retire do outro a possibilidade de existência. Vamos continuar com essa prática de encher as ruas, encher as praças, discutir na universidade, nas escolas, na nossa casa. O fascismo precisa ser banido. Carolina Dallagnol, Janaína Machado. Muito obrigada, Raul. Obrigada à presença da professora Sônia Maluf. Ótimo debate que a gente teve aqui discutindo sobre o fascismo no Brasil. A gente vai encerrando o programa aqui, agradecendo a participação da Rosângela Bion de Assis, que está aqui com a gente, fazendo várias fotos, o Marcelo Zappellini e a Jana Machado, que espero que semana que vem esteja no comando aqui da voz também, na condução desse programa, né, Jana? Sim, eu acho que semana que vem já consigo estar de pé aí com você, na ativa, e daí no roteiro normal, né, que agora ainda não é possível. Tá certo. Então a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais um tema para debater. Tchau, gente. Tchau, tchau. Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Carolina Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weimann. Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sagerato e Maiara Santos. Análise internacional: Talifeld Gleiser. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Talifeld Gleiser. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!